Provando que a sustentabilidade e a solidariedade podem se unir em uma iniciativa, a Mostra Mais Sustentável realiza sua segunda edição em 2018 no Serviço de Saúde Cândido Ferreira, em Campinas. Uma construção de 1920, que durante décadas foi um hospital psiquiátrico e é tombado como patrimônio histórico e cultural da cidade. O objetivo é mostrar que um desenho arquitetônico com elementos neocoloniais pode ser reinventado com a reutilização dos materiais, mantendo as suas características em um espaço que deve ganhar uma nova função e que o Meio Ambiente mostra a partir de agora. Deixar um legado social positivo e principalmente gerar atitudes sustentáveis. Com esse objetivo, profissionais engajados pela arquitetura e decoração trabalharam com a revitalização de 40 ambientes de instituição de referência nacional em saúde mental. Esta é a segunda edição da Mostra Mais Sustentável, que acontece no Serviço de Saúde Cândido Ferreira, em Campinas, pioneiro da reforma psiquiátrica no país. O idealizador lembra que a obra deixará o espaço revitalizado para a entidade ter uma nova fonte de renda. A gente conseguir resgatar um bem histórico e quando a gente começa a se envolver e começa a descobrir detalhes e toda a importância que esse prédio teve para a cidade de Campinas e poder fazer esse resgate, trazer e deixar esse legado é muito gratificante. O envolvimento dos expositores é muito bacana, eles têm um prazer adicional em contribuir, em deixar um pouquinho deles para a cidade, né? Então é muito bacana. O Serviço de Saúde Cândido Ferreira foi inaugurado em 1924 e um dos primeiros a promover a reforma psiquiátrica no país. Tombado como patrimônio histórico municipal pelo CONDEPAC, a proposta aqui foi revitalizar o prédio e manter os aspectos arquitetônicos da edificação. E a preservação com a pegada sustentável já começa na fachada e no jardim de entrada. No hall da escada, um lugar de passagem que ganha um novo olhar. A gente chegou aqui e achou o prédio muito bonito e esse ambiente muito bonito com o pé direito alto do átrio e o piso original. Então a gente quis enaltecer as características originais, a gente recuperou o piso e queria dar uma função trazer uma estética e um ar aconchegante para o hall de escada, que é um lugar às vezes meio desconsiderado. Então a gente fez na porta de saída do hall aqui uma porta de samambaias verdes, não só pela estética, para trazer o verde para dentro, mas porque elas estão aí sendo usadas para filtrar as partículas de ar de fora, que é um dos itens de sustentabilidade avaliados. Então a gente não colocou vidro para poder permitir essa passagem do ar. E também porque a escolha da samambaia, principalmente porque ela é uma das plantas que mais purificam o ar em termos de filtragem. A tinta usada no espaço também é a partir dos princípios da sustentabilidade. Então ela é só composta de terra mesmo, da onde a gente quiser, mas daqui no caso, e de cola. Então é uma mistura, uma proporção e direto na parede. Uma, duas demãos, dependendo do que você quer, e a cor é dada pela cor da terra mesmo. Os caibros do telhado transformados em corrimões. O guarda-corpo a gente recuperou o original, que é feito de peroba rosa, que é lindo. E os caibros, do outro lado, a gente estava querendo descobrir como é que faria. Andando lá fora, a gente viu os caibros jogados, porque eles não iam mais ser usados, foram descartados da reforma do telhado. E falamos, vamos fazer a partir desse. E aí o nosso artista marceneiro trabalhou eles e eles estão aí, lindos, praticamente iguais aos que foram recuperados. A profissional fala desse novo conceito, em que os materiais ganham uma nova função. Justamente que é essa reolhar de novo, né, para você olhar para aquilo e ver outra coisa, outra função para o mesmo objeto. Lá em cima vocês podem ver que a gente fez uma prateleira com shapes de skate, são 3 shapes formando uma prateleira móvel, então é um olhar também para isso.
A própria maneira de olhar o corrimão foi isso, é você ter um olhar um pouco diferenciado, você ter um carinho pelaquela história. Às vezes você tem um móvel que você não gosta mais, ou que você herdou da avó, que não faz muito o teu estilo, mas se você tiver um pouco de ideia, ele vai virar um móvel completamente diferente, mas vai guardar toda a tua história, o teu carinho que você tem com ele. Então, o upcycle tem muito esse reutilizar da sustentabilidade, mas de um olhar humano muito bacana também. E esse olhar para a sustentabilidade tem um aspecto de uma nova relação humana. Na nossa escada a gente tem aqui um sistema para subir com a cadeira de rodas, mas também muitas vezes a pessoa não está numa cadeira de rodas, mas ela aceita um braço para subir, né? E precisa dessa ajuda para subir, e que não necessariamente uma coisa de acessibilidade, mas é uma ajuda de olhar para o outro, olhar em volta, que você dá, que faz parte da visão toda. Neste quarto, o modelo montessoriano, em que os móveis e objetos são no tamanho da criança e traz ainda a lição da sustentabilidade. Cabides feitos de papelão, uso de restos de tintas de outros ambientes e o reaproveitamento da tubulação. Então a gente pegou um pouquinho de tinta de todos os ambientes e criou a arte aqui com as meninas, que fizeram toda essa arte linda aqui pra gente. E a gente trabalhou com esse espaço de pintura. Outra técnica que a gente trabalhou foi reaproveitar o PVC que tinha já descarte de outros ambientes. E a gente colocou, fez um lambri, pintou no forro. Então a gente trabalhou, parece mesmo que é uma madeira. Então é super fácil de trabalhar. Então foi bem bacana. A gente pediu para a oficina aqui do Cândido, junto com outros artistas que trabalharam aqui com a gente, desenvolver um cabide feito de papelão. Então a gente colocou aqui também no nosso espaço, bem simples, bem fácil de fazer. E outro que a gente gostou bastante de trabalhar é que a gente pegou um gaveteiro, uma gaveta mesmo, pintou e pegou um cabideiro, vários cabidinhos e usou de pé. Então foi super simples e ficou maravilhoso, nem parece que é feito manual. Agora, quando foi feita essa proposta de trabalhar a sustentabilidade, foi muito fácil ou foi desafiador? Sempre é, né? Sempre é desafiador, mas assim, é incrível como desenvolve o nosso potencial aqui para pensar em várias coisas. A gente troca muitas ideias, eu e a Ju pensa muito junto e foi super bacana o trabalho. Essa é a sala de leitura e para se trabalhar em casa. Aqui, o piso do assoalho de madeira foi recuperado. O painel verde com plantas naturais, móveis feitos a partir da madeira de reflorestamento, cimento produzido de forma sustentável, luminárias de LED, tudo isso para a economia da energia elétrica. A energia elétrica ela é um bem caro e é que a gente precisa pensar nisso. Então, a gente pensou nessa parte de iluminação, utilizar as plantas naturais. No próximo bloco, Meu Ambiente continua esse passeio por mais espaços sustentáveis que modificaram o que um dia foi um hospital psiquiátrico. Pavilhão Dona Ana Leonísia Camargo. Antes, abrigava uma enfermaria que mantinha muitos pacientes psiquiátricos em tratamento. Agora, o objetivo é provocar sensações em que o público se depara com um ambiente agradável e fresco. É o espaço Sustentalks. Ele é multifuncional e acomoda um público de até 70 pessoas para palestras e outras reuniões. A princípio, foi um desafio muito grande, porque a gente tinha um prazo muito curto e aqui era a antiga enfermaria. E nós teríamos que transformar num espaço para palestras que vão acontecer durante a mostra, palestras de sustentabilidade. E isso foi possível com a união de muitos corações. Nós ganhamos 60 placas de MDF que vieram de um stand onde a Pertec participou, ela nos cedeu. Então tudo que você vê com padrão madeira aqui é de reuso, tá? Ia para o lixo e a gente reusou para fazer arquibancada, painel e o palco.
Esse mobiliário também parece que foi reutilizado. Sim, os bancos, as mesas são novas, mas os bancos vieram da feira também. Eles tinham uma cor que não era condizente com o espaço e a gente mandou recobrir. Então todos foram reaproveitados. Vocês, inclusive, tiveram essa preocupação de ir atrás de artistas locais para também fazer aí essa decoração, essa parte artística que tem na parede. Nós optamos por fazer um collab entre vários muralistas, tá? O Gusta Vicentini fez o hall, a Caliane, o Biel e a Tati fizeram o painel do fundo e foram unindo as técnicas de cada um para esse resultado que vocês estão vendo aí. Quando a gente traz a ideia de sustentabilidade, a primeira coisa é a gente economizar e fomentar a economia local. Então, por isso que a gente usou só mão de obra local, artistas locais. E outra coisa, a gente fez a obra sem gerar nada de entulho. Tudo que tinha aqui, a gente só readecou. A gente pintou, a gente reaproveitou, nós não jogamos nada no lixo. O ambiente, agora humanizado, traz a homenagem para a grande dama da psiquiatria no Brasil, Nise da Silveira, única mulher em sua classe na Escola de Medicina, que conseguiu, com muito esforço e dedicação, mudar o tratamento dos doentes com distúrbios mentais, e a mandala foi uma das formas mais recorrentes no trabalho de arte dos pacientes. Então, primeiro eu fui assistir os filmes, assisti muita entrevista com ela, com a Nise da Silveira. E tem uma coisa também do meu trabalho pessoal, que eu desenvolvo um trabalho de terapia também. Então, o que acontece? Eu tenho muito forte que a arte ela tem esse poder de elevar a nossa percepção e causar estados de beleza. E esse estado, quando ele eleva, é que ele começa a promover cura, né? Então, o que eu achei de interessante nisso foi que como que a gente retrata é uma coisa que é tão subjetiva e, ao mesmo tempo, é tão real. Porque quando você tinha um trabalho com a Nise da Silveira, que ela fazia, os doentes, os pacientes, eles faziam, os clientes, como ela chamava, eles faziam aquelas mandalas. E as mandalas, elas são símbolos sélficos, eles são símbolos de integridade da psique, que eles não são corrompidos, né? Então, são centros, como se fossem centros restauradores, né, da psique. Então, quando você retrata saindo essa luz direto para o coração, é justamente essa demonstração de que há um caminho para essa questão psiquiátrica, é assim que você entende? Um tanto isso sim, um tanto representando a sabedoria dela, a sabedoria que ela recebia, como aquela luz que vem assim na cabeça dela, né, ali no desenho. Então, a luz que ela recebia e como ela colocava aquilo numa forma de cuidado e de olhar aquelas pessoas como pessoas e com coração mesmo, né? Que eu acho que a cura ela não acontece sem o coração. Para as crianças, a ilustração de asas recebe os pequenos para voarem pelo imaginário. Um espaço que permite a eles criar, ler e escapar do excesso de estímulos tecnológicos. A gente partiu do princípio que não queríamos um espaço para criança onde fosse o padrão plástico, como aquelas bolinhas, escorregadores de plástico, tudo isso. Então, a nossa intenção foi trazer realmente algo que fugisse do padrão e por isso a gente veio trabalhando com materiais sustentáveis, partindo, por exemplo, da parte do MDF, que é um material que em todo o seu processo produtivo eles se utilizam de florestas plantadas, de manejo sustentável, a coisa do processo produtivo, também usar a biomassa, que é um sistema que usa energia, que é com as sobras do MDF. E o teto? E o teto, a gente usou placas removíveis de garrafa PET, então é um forro 100% reciclável. Eu vi também que você descascou a parede e mostra bem a construção original. Qual a ideia quando se usa uma técnica como essa? Então, isso é uma coisa muito legal, porque a gente quis realmente estar deixando a história, perpetuar a história do Cândido, né? Então, a gente descascou a parede e a gente fez uma técnica que é o cal mais a terra, para conseguir chegar nessa cor bacana que a gente conseguiu. Então, a gente pegou a terra do próprio Cândido, a gente misturou com cal e pintou.
bem simples. Muitas vezes as pessoas têm por trás da parede uma alvenaria bonita, como é o caso daqui, e se utilizar de materiais bem simples para atingir um objetivo sustentável. O antigo refeitório, agora modernizado, ganhou com a sustentabilidade um novo significado. Nós fomos convidados pela mostra para fazer o espaço gourmet, que antes era o refeitório aqui do Cândido Ferreira e que possivelmente, posteriormente, volta a ser o refeitório também. Então a gente partiu imaginando que o que é possível se criar mantendo a estrutura do local. Então a gente procurou manter piso, paredes, o teto aparente e trazer toda a decoração a partir desse ponto já existente. A ideia é manter o que já tinha e mostrar uma proposta nova de decoração. Eu sempre acredito que a gente pode ser elegante, sofisticado, sem deixar de ser sustentável. Então, para que gerar tanto entulho? Para que gerar nova reforma, movimentar a tempo? Sendo que o que a gente usa efetivamente do espaço é esse contexto de conforto, amizade, então receber bem as pessoas. No próximo bloco, a visita por mais espaços da Mostra Mais Sustentável. Um banheiro que une a acessibilidade e a sustentabilidade, em que os materiais escolhidos vêm de empresas que têm o compromisso com a reutilização de materiais no processo de produção. Eu escolhi trabalhar com acessibilidade, sustentabilidade, porque eu acho que hoje, no momento, toda a arquitetura, tudo na arte, na decoração tem que estar voltado para essas pessoas. Eu acredito muito na inclusão social e esse é o meu marco que eu quero estar destacando aqui no meu projeto. E quando a gente fala de sustentabilidade, que materiais você buscou usar para demonstrar essa sua preocupação? Bom, eu utilizei aqui a treliça de bambu, que é o bambu hoje, ele é um material que a gente utiliza bastante em sustentabilidade, porque você tem uma floresta completa, em 2 anos você consegue estar não deixando cortar madeiras nobres, e também utilizei pastilhas e revestimentos que são reaproveitados de uma fábrica que utiliza 65% de materiais que eles iam ser descartados, e eles fizeram essa linha que é para ter esse reaproveitamento dos materiais. Hoje a questão ambiental é muito importante. Nós temos que utilizar as luzes de LED para economia, temos que pensar em iluminação, utilizar o máximo possível da luz natural, nós temos que utilizar materiais que sejam solúveis em água para não contaminar os nossos rios, as nossas matas. Então a gente, pensando no meio ambiente, nós estamos pensando em nós mesmos, no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos. Então eu acredito muito nessa união. Nesta sala de leitura, o profissional conheceu a história do espaço. E aqui, que antes era uma antessala do local onde os pacientes recebiam choque, também é ressignificada. Quando a gente recebeu o convite de participar da Mostra Sustentável esse ano, eu queria entender um pouco o que era o Cândido Ferreira, conhecer toda a história e também os pacientes. Então aqui eles têm 15 oficinas, né? Da qual eu fui conhecer todas, conversei com todos, com os pacientes, com os profissionais, para estar depois compondo o meio ambiente. Que era a enfermaria, né? E a gente tem as janelinhas na lateral, que hoje a gente deu uma camuflada nelas, mas que aqui perto tinha o tratamento de choque. Quando eu vim conhecer, na verdade, era algo bem tenebroso, vamos dizer assim, uma energia meio carregada, né? Mas depois de a gente conhecendo, com o trabalho que eles têm hoje, que é maravilhoso, hoje as pessoas vêm aqui, trabalham, vão embora para suas casas, e eu acho depois assim, essa transformação, a gente começou a renovar, acho que a energia hoje é outra. Dentro dessa proposta, você trouxe vários aspectos sustentáveis. Isso, na verdade, o meu propósito sempre é esse, trazer a sustentabilidade perto da decoração. Então, o meu ambiente ele foi acontecendo com o passar das reformas que os outros profissionais foram realizando. Então, com o resto de madeira, a gente criou painéis, resto de forro eu criei porta, até com poda de árvore, os galhos, a gente criou um objeto legal aqui de decoração. O papelão, ele, se você for colando ele, né, várias camadas, a hora que a cola seca, ele fica bem firme, fica parecendo algum compensado, alguma coisa.
coisa. Então eu desenhei um modelo de cadeira, uma estrutura metálica, que a gente fez uma serralheria, e depois a gente foi compondo o restante com papelão e ela fica funcional. Eu tinha criado 2 mesas de apoio, que eram cubos de vidro, e aqui eu não sabia o que ia colocar dentro. Eu chegando um dia aqui na reforma, me deparei com o pessoal podando a árvore. Então eu vi na hora o objeto que ia chamar a atenção e ficar numa cúpula, vamos dizer assim, aqui no ambiente. Então também eu utilizei os canos que foram trocados, a gente lixou, pintou, fez uma composição na parede com prateleiras, tá? Entre outros objetos também que são daqui da própria reforma. O ambiente conta um pouco da realidade em que seus pacientes viveram e são atendidos pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira através de quadros e textos, um passado que foi deixado para trás. Eu acho que toda reforma, todo ambiente, a gente tem que ter aquela memória afetiva, né? Então eu acho que todo mundo que passar pelo meu ambiente, ele pode estar lendo e vendo as fotos como era antigamente e ver tudo que a pessoa passou por aqui. Mas também a gente tem outras fotos, que é o Cândido hoje atual com essas oficinas. Então a gente mostra um pouquinho antes para o pessoal dar valor realmente hoje do trabalho deles aqui. O antigo Pátio dos Pelados, que durante décadas abrigou os pacientes com alto grau de transtorno mental, também passou por reformas com a mão de obra de ex-moradores de rua que participaram da oficina de capacitação em construção e paisagismo sustentáveis no projeto Mão Amiga da Prefeitura de Campinas. Aqui hoje é um caminho, uma grande área do Boteco Gourmet, que tem como principal característica a autossuficiência. Materiais que trazem matérias de reuso na sua composição ou também comprometidos com o método Fabril, tá? A primeira ideia foi criar um ambiente aconchegante, e por isso o nome Boteco, para remeter essa alegria de ter os amigos junto, de reunião, de aconchego, de calor humano, tá? E para isso a gente também contou com vários parceiros para criar esse ambiente aqui. Placas fotovoltaicas, elas geram energia para todo esse ambiente, ele é autossuficiente em energia, tá? E ele também faz a captação de água fluvial, e faz a rega da nossa horta, que inclusive foi toda fornecida aqui pelo pessoal do Candinho, eles que plantaram para a gente esses vasinhos e deixaram aqui na nossa horta. E ela também faz o resfriamento do chopp, aqui para a nossa chopeira. Tá? Então ele é autossuficiente em energia. A nossa ideia é mostrar que um ambiente ele pode ser elegante e tratar das questões de sustentabilidade que são tão importantes, né? E está dentro da nossa casa. Nós podemos praticar a sustentabilidade, trabalhar com conceitos ecologicamente corretos, o reuso de material, inclusive para os dejetos de pia, de alimentos, né? Que eles são tratados na composteira e eles voltam como adubo para a nossa horta. Então, são pequenos detalhes, mas eles fazem muita diferença no dia a dia. E tudo isso será um presente para a entidade e poderá ser utilizado para festas e outros pequenos eventos. Nossos fornecedores, os nossos colaboradores se comprometeram com isso. O ambiente vai ficar praticamente todo montado, tá? Aqui para o Cândido, gerando renda para eles, eles vão poder alugar isso para eventos, inclusive venham fazer eventos aqui, porque é um ambiente super gostoso, né? Então venham para cá e isso vai ficar como um legado para o Cândido. Isso para a gente foi assim, muito gratificante, realmente. Nós que ganhamos o presente, você entende? Porque é muito legal saber que eles vão poder usufruir de tudo isso aqui. A revitalização no espaço é a prova de que a luta antimanicomial representa um avanço para a sociedade. Para a gente é a realização de um sonho, porque a gente sempre quis mudar a visão desse lugar, a gente quis trazer vida, trazer alegria, trazer transformação. Porque não é só a transformação da reforma, é poder ter várias pessoas de vários lugares, conhecendo o trabalho que a gente faz, né? Para a gente é um legado maior do que a reforma, é um legado da mudança de comportamento, de entender a reforma psiquiátrica, de olhar que nós não temos mais um asilo e um hospício, né? Nós temos pessoas que são tratadas em saúde mental, são tratadas nos nossos serviços e não são mais asiladas
tratadas como excluídas da nossa sociedade, né? Então eu queria que as pessoas conhecessem o nosso trabalho e isso proporcionou também. As modificações realizadas por mais de 70 arquitetos, paisagistas, design de interiores e outros profissionais vão permitir que o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira possa ser um local de eventos e uma importante fonte de renda para os trabalhos que realiza na cidade. A entidade precisa, né, de transformar esse lugar num lugar de eventos, num lugar que a gente possa trazer renda para a entidade. Porque hoje a gente não tem uma renda, a gente tem um convênio onde a gente trabalha com ele, né? Nós não temos rendas extras. E como o lugar é muito bonito, a gente queria transformar para eventos, casamento, festa, e aí festa de empresa, onde a gente pudesse alugar, né? E aí estamos disponibilizando os nossos estacionamentos, o nosso espaço, né?